Boa noite. Bom, olha, convidaram aqui um cartunista e pronto, é suposto falarmos de cartoon, naturalmente, né? Cartoon, essa palavra, essa coisa da qual a gente tem tão pouca tradição, tem pouco conhecimento, pouco uso aqui na nossa história, no nosso país. Convém, para percebermos isto, recuarmos um bocado no tempo. Na verdade, 173 anos. Eu ainda não era nascido nessa altura. E na altura também o cartoon ainda não era associado ao desenho humorístico, ao desenho satírico. Tinha outras conotações. Mas por que cartoon, esse termo em inglês? Por que não há nenhum termo em português? De facto, não há. Não há nenhum equivalente em português que defina aquele desenho humorístico satírico. E fomos então buscar o termo aos ingleses, cartoon, que inclusivamente muitos deles não sabem de onde é que vem a palavra cartoon. Em francês temos a palavra charge, que significa carga, mas é francês, não é português. Né? Talvez se a gente adaptar e chamarmos carga, ou Mauro Sérgio, dar uma carga, se calhar faria um bocadinho mais de sentido. Em vez de ser cartoon, seria cargum. Né? Talvez fizesse algum sentido isso. Mas então, recuando um bocado na história, os tais 173 anos, em 1840, havia uma revista, e é um hábito que já vem da Idade Média. Os artistas, pintores, e principalmente os pintores, era muito comum, e como ainda é hoje, né? Antes da gente fazer o desenho final, fazer um esboço. Né? A gente faz um esboço, um draft, eu faço em papel. Na altura, faziam em cartão mesmo, tipo papelão, né? Para fazer os seus esboços. E do hábito da Idade Média, do latim, o latim, cartão é cartone. O latim, o Império Romano expandiu-se, atravessou o Canal da Mancha e quando chegou à Inglaterra, o cartone virou cartoon. E pronto. Mas ainda, atenção, ainda não com a especificidade de definir o desenho humorístico. Era apenas para fazer o draft, antes de fazer o desenho final. O que é que acontece? Na altura, a realeza lá da Inglaterra, dos ingleses, queriam decorar o palácio do Westminster, lá como se chama aquilo, e promoveram um concurso entre os artistas para apresentarem propostas para fazer a decoração dos tais murais, das tais paredes. E os artistas fizeram os seus cartoons, né, como propostas para a decoração. Os que não foram aprovados, naturalmente nem todo mundo pode ser aprovado, fizeram uma exposição em género de piada, de uma paródia sobre o evento, né? E fizeram uma exposição com os seus desenhos desenhados em cartoon, em cartone, né? E aquilo foi um sucesso imenso e a partir daí o termo popularizou-se. Havia uma revista na altura, vamos lá ver se eu encontro a revista. Pronto, é esta. A revista Punch, esta revista é a revista do humor mais antiga do mundo. Tem ar disso, né? De um século atrás. A revista Punch já publicava na altura desenhos humorísticos, ainda não tinha o termo cartoon, e foram eles os responsáveis para a disseminação do termo cartoon pelo mundo. A curiosidade, tem várias imagens da revista, né? A curiosidade é que, sendo uma revista tão antiga, ela durou até os anos 90. Atenção, eis aqui uma versão bem mais moderna da revista. Quer dizer, morreu várias vezes, ressuscitou outras tantas, voltou a morrer, voltou a ressuscitar e morreu outra vez nos anos 90. Mas mesmo assim, é uma obra grande a ser tida em conta. E nessa altura ficaram famosos caricaturistas, cartunistas, que deram um grande impulso ao cartoon da altura. Este senhor, John Leech, ficou conhecido como um dos expoentes máximos que deu uma contribuição imensa para a divulgação do cartoon pelo mundo. Este senhor, onde é que está? Não é este, é outro. Este senhor, James Gillray, é considerado o pai do cartoon político. Se calhar é meu pai, esse senhor eu não sei. Que deu também um grande contributo à difusão do cartoon político pelo mundo. Em 1805, ainda em 1805, ele fez este desenho, este boneco, que significa que satiriza os tempos das guerras napoleónicas. Este é o Napoleão e o Império Britânico a dividirem o bolo.
o globo do mundo sob as suas áreas de influência. É um dos desenhos icónicos do cartoon mundial. Ainda existe, está num dos museus de Nova Iorque, no Museu de Imprensa de Nova Iorque. E é um daqueles desenhos mais venerados. E, se calhar, se o James Gilroy estivesse vivo, ainda hoje estivesse vivo, ele ia perceber que não só era um grande cartunista, como era um grande bruxo, né? Porque as coisas, afinal, não mudaram muito a nível daquilo que é a divisão do bolo do mundo que ainda é hoje, né? Não, isto agora para avançar, para dizer que nessa altura, portanto, o cartoon expandiu-se pelo mundo. Voou para a imprensa, voou para os jornais, voou para as revistas, voou para os festivais, voou para escolas como objeto de estudo, voou para os prémios, né? Ainda hoje grandes prémios internacionais de jornalismo constam dos ramos do jornalismo a quem são atribuídos os prémios, consta o cartoon, como por exemplo o prémio Pulitzer nos Estados Unidos. Todos os anos eles premiam o melhor cartunista americano. O prémio da Sociedade Internacional de Jornalistas premiam todos os anos os melhores cartoons. E há uma série de centenas de festivais de cartoon pelo mundo fora. Acho que a parte, digamos, a mais gloriosa do cartoon, de facto, é que onde ele se torna um ramo do jornalismo, com identidade própria, com pernas para andar. E durante esse tempo, o cartoon consagrou muitos autores, consagrou e personagens, principalmente. Estamos a falar dos consagrados. Os mais velhos, os mais novos, se calhar não conhecem. Como eu disse no princípio, nós não temos aqui uma grande tradição de leitura de cartoons. Os hábitos de leitura são aqueles que a gente conhece, os livros à venda é aquilo que a gente sabe, mas convém investigar, pesquisar. Mafalda, de um autor argentino chamado Quino, é um dos ícones mundiais do cartoon, celebrado em quase toda a América Latina, no mundo hispânico, no mundo da língua portuguesa, pouco conhecido no mundo inglês, anglo-saxónico, mas é um dos ícones mundiais do cartoon. Os Peanuts, nos Estados Unidos, foi um dos primeiros, é um dos ícones principais do cartoon americano, do Charles Schulz. O Snoopy, Charlie Brown e toda aquela companhia, coisas maravilhosas a nível da crítica humana, das relações humanas, dos hábitos, dos costumes, das relações entre as pessoas, entre as crianças. É uma coisa maravilhosa. Na mesma linha e mais recente, o Calvin and Hobbes também fez um papel extraordinário, considerado por várias vezes o melhor cartoon americano nos últimos 30 anos. Ele já parou de desenhar, e uma das características deste autor, do Bill Watterson, é que ele não quis merchandising com os seus personagens. Nem camisolas, nem bonecos, nem coisinhas, nem lapiseiras, nem nada disso. Não dá entrevistas, não aparece um indivíduo fora de série, com todo o sucesso que fez. O Calvin and Hobbes podia ser milionário, né? Mas pronto, é a característica pessoal da pessoa, e assim faz dele uma pessoa diferente, como por exemplo do Walt Disney. Numa outra vertente do cartoon, mais na vertente de entretenimento, o Walt Disney construiu aquele império, aquela bonecada toda que a gente conhece até hoje, e hoje é uma das maiores empresas do mundo, a Walt Disney Productions. O Mickey, o Pato Donald, o Tio Patinhas e o Pateta, etc. No Brasil, não tenho mais imagens. No Brasil temos, também nesta linha do Walt Disney, temos o Maurício de Souza, que faz a Turma da Mônica e toda a bonecada que vem por trás da avenida da Turma da Mônica. Isso, naturalmente, para dizer que há vertentes do cartoon. Há o cartoon editorial, que é o cartoon que acompanha e satiriza a realidade, o dia-a-dia social e político. E há um cartoon mais genérico, que faz humor genérico sobre relações das pessoas, o gordo e o magro, o feio e o bonito, etc. Do que estamos a falar e daquilo que estamos a referir exatamente, que se torna no ramo do jornalismo, é o cartoon editorial, que é mais ou menos a linha que eu sigo de inspiração satírica. Eu trouxe uma cábula, porque eu perco uma das coisas que eu não sei bem fazer é falar, inspirado um bocado nos nossos políticos. Eles também, quando falam, levam sempre cábulas. Então, os políticos inspiram muito e, portanto, eu também trouxe uma cábula. Para dizer o quê?
voltarmos ao ponto de partida, Angola. O que é que nós temos a nível do cartoon em Angola? Temos pouca coisa, temos uma história relativamente curta. Antes da independência, temos alguns nomes. O Nando, que fazia o Zé da Fisga. Este é o Zé da Fisga, que nos anos 70, 74, ele próprio era português em Angola, e da experiência que ele tinha no quartel e não sei o quê, criou um personagem chamado Zé da Fisga, e fazia umas piadas locais, da experiência que ele vivia, que fazia sucesso na altura. Foi o personagem que mais sucesso teve na altura dos anos 70, chamado Zé da Fisga, porque andava sempre com uma fisga aqui atrás do bolso. Havia outros autores, o Rico fazia um cartoon bem contundente acerca de problemas da altura dos anos 70 em Angola, como por exemplo, buracos nas estradas, efeitos das chuvas e coisas que a gente pensa que só tem hoje, já tínhamos na altura. E ele era muito cáustico nesse sentido. Este é o Manuel Ribeiro, angolano, também trabalhava junto com o homem que fazia o Zé da Fisga. Também teve alguma expressão na altura, nos anos 70, e também já depois da independência. Este é ele que fazia as lacráusticas, porque o semanário, o suplemento em que eles publicavam chamava-se Lacrau, e daí as lacráusticas. Fazia também uma série de piadas mais ou menos contundentes sobre a realidade da altura. Este Casucoteiro é um personagem, já depois da independência, que se foi publicado num semanário local que saía, impresso pelas máquinas do Jornal de Angola, muito mal impresso, diga-se de passagem. Eu tentei conseguir, andei a pesquisar um bocado sobre os autores da altura, não consegui saber quem era este autor. O V. Costa, ele assina V. Costa, o Casucoteiro, tinha alguma piada. O Marimbondo, também do Rui Galhanas, esse conheço, ainda está por cá. É o mesmo autor que fez uma banda desenhada que ficou também conhecida e foi publicada pelo Jornal de Angola sobre o 27 de maio, do golpe de Estado de 27 de maio. E tivemos o Zito Mabanga, que se calhar o mais conhecido da altura dos anos 70, que saía publicado na revista Novembro. E depois dessa altura não tivemos mais nada. Durante todo o período dos anos da década de 80, tivemos um grande vazio. Estes autores desapareceram, deixaram de publicar, as revistas acabaram, não publicaram livros, enfim, uma tristeza. Nos anos 80 foi uma seca, e nos anos 90, pronto, lá apareceu esse senhor aqui, o Manquico Imbumbável. Né? Obrigado. Bom, na altura eu andava integrado num grupo de maluquinhos pela banda desenhada, éramos miúdos, 14, 16, 17, 18 anos, e éramos liderados pelo nosso mestre Henrique Abranches, infelizmente já falecido. Ele era o nosso mentor, e conseguimos de facto fazer algumas coisas que foram os primeiros, na verdade, porque não havia mais nada antes disso. Nós conseguimos criar ali um núcleozinho muito interessante de jovens muito engajados e muito dedicados à causa da banda desenhada, e ditamos de facto pelas mãos do Luandino Vieira, na altura que era secretário-geral da União de Escritores. Publicamos os 3 primeiros álbuns de banda desenhada. Nesse mesmo ano começamos também a colaborar com o Jornal de Angola a nível do cartoon. Eu e o Lito Silva, que infelizmente também desapareceu, nunca mais desenhou, não sei se ainda há de voltar aos relevados ou não, oxalá que sim. E lançamos também 2 coletâneas de cartoons nessa altura. Aquela altura era uma altura muito boa, muito fixe, porque estavam a acontecer uma série de coisas no país. O processo de paz estava em curso, o regime tinha passado de partido único para o regime multipartidário, o Jornal de Angola tinha-se aberto ao contraditório e às opiniões, e etc., e abriu-se também ao cartoon. Nós aproveitámos essa abertura e o cartoon despontou a partir daí, com todo o sucesso que fez, que eu sei que muita gente recortava e fazia coleções, etc. O Manquico ganhou ou beneficiou, digamos, dessa abertura. Bom, então, nessa altura, com a publicação dos cartoons no Jornal de Angola, desde 1990 em diante, foi de facto um período muito bom, muito positivo.
em que tivemos um sucesso muito grande, as pessoas gostavam e foi um grande incentivo para nós, até 1994. Em 1994, vamos lá ver se eu encontro aqui o boneco. Bom, por causa deste cartoon, em 1994, o diretor do Jornal de Angola foi exonerado, foi chotado. E eu, o cartunista, também por arrasto, também foi. Daí que, desde 94 até hoje, nunca mais tenho publicado no Jornal de Angola. Não por minha vontade, naturalmente. Foi um cartoon que depois, mais tarde, foi leiloado. Nós leiloámos esse cartoon por $600, ainda me lembro, que depois doei a um projeto para crianças necessitadas que o falecido Manuel Dionísio estava a organizar. E foi, de facto, o início da travessia no deserto, né? Porque depois dessa altura nunca mais se ouviu falar de cartoon. Tivemos aquele grande ato de ausência de cartoons na mídia, que deixou de aparecer, porque o Jornal de Angola, de facto, como o único diário do país, era o principal veículo de distribuição, de divulgação do cartoon, e deixámos de o ter. Nos anos de 2000, reapareci, eu em particular, 2008, atenção, 2008, e ultimamente com um bocadinho mais de frequência, graças também ao Rede Angola e às redes sociais. Bom, mas então, o que é que há de especial no cartoon, se é que há, de facto, alguma coisa especial no cartoon? Para mim, eu acho, e estou convicto disso, que o cartoon é uma forma muito interessante, acho que a palavra é essa, muito interessante, de expressão, de opinião e de intervenção. Acho que dentro de uma única peça, é uma única peça que combina três valências: o desenho, combina a crítica, combina o humor e, se calhar, também a criatividade. Se não tiver essas 3, 4 valências combinadas num cartoon, não é cartoon, não é? É outra coisa qualquer, é uma ilustração, é um desenho, é qualquer coisa. Tipo daqueles que têm saído no Jornal de Angola, yeah? Maldade. Então, se não houver essa combinação de elementos, temos outra coisa qualquer. E, de facto, tem que ter esse condimento, né? Tem que ter esse ajuntamento de coisas para que se resulte num cartoon, de facto, profissional, pensado, o tal que se enquadra na linha do ramo do jornalismo. E, por falar em jornalismo, eu fui entrevistado em tempos por uma jornalista portuguesa, para um jornal de Macau, que na introdução da entrevista escreveu que eu era um opositor do regime. Eu quando vi aquele opositor do regime, isso soa assim, né? Assustador, uma coisa grave, com muita responsabilidade. Eu sou um cartunista, né? E faço aquilo que é suposto um cartunista fazer, que é sátira, né? É sátira, não é mais nada, é a realidade, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sinto, desculpem, e é aquilo que tem que ser feito, né? Portanto, se isso combina com algum tipo de oposição ou algum tipo de ativismo, que seja, também não me assusta nada. Acho que todos nós devemos ser ativistas, devemos ser opositores de causas, né? De causas justas, de causas boas, né? De coisas que nos preocupam e que nos tocam, né? Por aí, portanto, eu não me preocupo nada em ser ativista, mas, antes de mais nada, acho que estou a ser sincero com aquilo que é a arte do cartoon, antes de mais nada. E, nessa onda, há muita gente, eu tenho estado a falar dos elogios que me fazem. Eu lancei um livro, uma coletânea há pouco tempo, e são muitos os parabéns e elogios pela coragem. E como eu estava a dizer aqui há bocado, depois de ouvir o Mauro Sérgio, já não sei se sou corajoso. Se eu fosse cartunista em Portugal, no Brasil ou na África do Sul, eu não seria corajoso coisa nenhuma, né? Eu seria mais um dos cartunistas que estão lá e todos os dias satirizam a classe política dos respectivos países. Então, por que aqui chamarem-me de corajoso? Não vou responder, respondam vocês, descubram a resposta. Mas isto remete-nos para a questão da crítica, né? E para a liberdade de expressão.
é da liberdade de expressão que se trata aqui. Cartoon está no centro, está no epicentro da liberdade de expressão e da crítica. A crítica é necessária, não há sociedade nenhuma que se faça sem crítica. É necessário sempre criticar, exercitem sempre o vosso sentido crítico, o vosso sentido autocrítico, também foi bem lembrado aqui ontem há dias. É necessário fazer isso e não é absolutamente normal que nos impeçam de o fazer. Se no decorrer desse exercício da crítica que estejam a fazer com responsabilidade e de forma justa, se lhe adicionarem um gindungozinho de bom humor, então aí será perfeito e poderá dar um bom cartoon. Muito obrigado. Yeah? Muito obrigado. Yeah.